como eu falei, né? A gente já comentou de toda essa etapa aí de produção de volumosos, né? A gente viu a parte de ensilagem, viu a parte de produção de feno e, minimamente, a gente comentou alguma coisa sobre pastagens. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Chegaram a dar uma pegada aí no material? Relembraram alguma coisa? Quiserem que a gente faça uma breve revisão aqui, vão me dando aí algumas perguntas para a gente poder ir puxando alguns ganchos aí e comentando sobre algumas coisas que a gente já viu. Já podem ficar à vontade. Quiserem abrir o microfone aí, pode ficar à vontade para poder falar ou mandar as perguntas ou dúvidas que tiverem no chat aqui. Deixa eu abrir um. Beleza, Vitão, deixa eu só abrir um documento aqui, uma tela em branco aqui, que aí eu posso compartilhar minha tela com vocês e a gente vai pontuando aí o que for mais importante. Um minutinho. Vocês estão vendo minha tela aí, moçada? Agora veio. Estão vendo aí uma folha em branco? Uhum. Beleza. Então vamos. Bom, vamos lá. Primeira pergunta do Vitor aqui. Dúvidas sobre o ponto de colheita do milho, né? Sem ser em relação à linha do leite. Vitão, se quiser abrir seu microfone aí, explicar a sua dúvida, explicar o que é qual que é a base aí para a dúvida, pode ficar à vontade, tá? Então, Vinícius, boa tarde a todos. É que geralmente a gente toma como partido a linha do leite para iniciar a colheita do milho, correto? Para aproximar ali do ponto de matéria seca ideal, para fazer silagem. Só que eu lembro você comentar uma vez que essa maneira, ela talvez seria um pouco muito subjetiva, devido às cultivares que estão presentes hoje aos tipos de semente, que já mais modernos e tal, que estão existindo. Então, assim, eu queria ver se tem outro modelo que meio que substituísse ou que chegasse, pelo menos, mais aproximado ao ponto certo aí da matéria seca, sem ser essa linha do leite. Beleza. Vamos lá, moçada, é o seguinte, se a gente estiver pensando vamos pensar no fundamento, né? Qual que é o principal indicador que a gente vai considerar ou que a gente vai definir na hora de fazer colheita ou na hora do ponto de ensilar? Me ajuda aí, Vitão.
Qual que é o principal indicador na hora de definir? Seria matéria seca, Vinícius? Exatamente, Gabriel. Teor de matéria seca. Teor de matéria seca, gente, por que existe essa recomendação de linha do leite? Se a gente for pensar no passado, a gente tinha pouquíssimos cultivares de milho, né? E o que acontece? Entre todos esses cultivares que existiam, o pessoal começou a fazer o seguinte, ó, era muito difícil a gente fazer matéria seca da silagem no campo, tá? Então o pessoal começou a ver alguns indicadores ou alguns parâmetros na planta que fariam sentido ou que teriam, teoricamente, alta correlação com o teor de matéria seca. Então, começaram a ver, por exemplo, em que ponto que o grão de milho estava em relação ao teor de matéria seca da planta. E começaram a perceber que a linha do leite, né, vocês vão lembrar aí daquele desenho lá, quando ela está de 2/3 a 3/4 do grão, a gente tem, teoricamente, um teor de matéria seca próximo dos 30%, que seria o que a gente gostaria, né, de ter ao começar a ensilar uma lavoura, tá? Alguns autores vão falar aí entre metade e 2/3, alguns autores falam entre 2/3 e 3/4, mas a gente já começa a ver que é um indicador, vamos dizer assim, bem subjetivo. Por que a gente entende que ele é subjetivo? Primeiro, porque hoje a gente tem uma infinidade de cultivares de milho, tá? E o tempo de maturação da parte vegetativa da planta, que são as folhas, em relação à parte reprodutiva da planta, que é a espiga, eles são bem diferentes em alguns cultivares. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma espiga que está amadurecendo, que está evoluindo rápido, mas a gente ainda vai ter uma planta muito úmida, muito verde. Então, quando a gente pega a matéria seca da planta inteira, ela acaba estando um pouco abaixo dos 30%. Tá? Basicamente, quando a gente começou a entender que a linha do leite ela poderia ser um indicador de campo, mas ela não era um indicador tão preciso, né? E concomitante a isso, o que começou a acontecer? A turma começou a conseguir fazer matéria seca no campo. Então, qual que é o melhor indicador, já respondendo o Vitor, qual que é o melhor indicador para a gente poder trabalhar? Não é o teor de matéria seca? Então, ao invés de trabalhar com a linha do leite, por que não eu trabalhar com o próprio teor de matéria seca? Como que eu vou fazer isso? Me deem aí 3 possibilidades de fazer isso no campo. Airfry. Se tiver tomada, né, para fazer. Se tiver energia. Airfry. O que mais? Foster. Foster, que seria um aparelho, né, medidor de umidade, específico para medir matéria seca de alimento. Tá? É um aparelho comprido, que tem um ventilador e um aquecedor no fundo, e aí, à medida que esse alimento vai aquecendo e o ventilador vai tirando o vapor de água, esse alimento vai secando. A Airfry, eu acho que todo mundo aí conhece, né? É um ajuste, vamos dizer assim, para ser feito. Dá para fazer muito bem teor de matéria seca com Airfry no campo. E um outro bem tupiniquim também, que resolve bastante, é o micro-ondas. Tá? Se a gente fizer, ó, vamos pegar aí que hoje, gente, o micro-ondas deve estar custando em torno dos R$200, eu não tenho a menor ideia de quanto custa. Um Coster custa em torno de R$1.200 e um Airfry deve custar uns R$300, mais ou menos. Deve ser isso, né? Se a gente for pensar na qualidade da informação que a gente tem, ó, o teor de matéria seca é o grande responsável pela variação de consumo dos animais. Isso aqui tem que ficar muito bem guardado na cabeça de vocês, tá? Por quê? Ó, vamos imaginar aqui que eu estou alimentando a minha vaca com 1% do peso vivo dela. Vamos botar 1,2% do peso vivo dela é silagem. Tá? Minha vaca tem 600 quilos.
Quanto é 1,2% de 600? Ajuda aí. Isso foi uma pergunta, moçada. $600 vezes 1,2%. Tem alguém do outro lado aí ou não? Nós só vamos prosseguir aqui depois que alguém responder. 7,2? 7,2? 600 vezes 1,2%, né? Isso aí, 7,2? É. Beleza, então nossa vaca vai comer 7,2 quilos de matéria seca de silagem. Exatamente. Então tá, então pensem comigo. Se a minha silagem tem 30% de matéria seca, quanto de silagem na matéria natural minha vaca come? Ó, reparem o seguinte, em 100 quilos de matéria natural de silagem, eu tenho 30 quilos de matéria seca, concordam? Sim ou não? Estou falando para vocês que a minha silagem tem 30% de matéria seca. Certo. Eu acho, né? Então, beleza. 30%, né? Em 100 quilos de matéria natural, 30% é matéria seca, então 30 quilos é matéria seca e 70 quilos é água, beleza? Lembra daquelas partições lá dos alimentos? Eu tiro matéria seca, tiro água, dentro da matéria seca eu tenho matéria orgânica, matéria mineral, dentro da matéria orgânica a gente tem proteína, lipídio, carboidrato, vitamina, lembram disso ou não? Lembra? Então, beleza. Então, eu estou falando para vocês que em 100 quilos de matéria natural, eu tenho 30 quilos de matéria seca. Se eu quiser saber quantos quilos de matéria natural minha vaca está comendo, uma vez que ela come 7 quilos de matéria seca. Então, lembra, ó, matéria natural em cima de matéria natural, na regrinha de 3 aqui, matéria seca em cima da matéria seca. Esse X aqui é quanto? Eu calculei em 7,2, deu 24. 24 Beleza. Então, deixa eu corrigir aqui. 24 quilos de matéria natural. Todo mundo chegou nessa conta, gente? É importante vocês fazerem esse exercício, tá? Vamos repetir aqui. Melhor, manda para mim se vocês tiverem alguma dúvida ou se todo mundo chegou nessa conta aqui, alguém quer que repete. Abre o microfone aí, vão interagir mais, senão vocês vão cochilar aí, e aí nós vamos ter que dar uns gritos aqui, vai ficar meio esquisita essa gravação aqui. Abre o microfone aí e fala, vocês conseguiram chegar no valor? Ô, Vinícius, eu consegui de boa. Não tive problema nenhum, não. Eu também consegui, Vinícius. Tranquilo. Também consegui. Ótimo. Então tá. Também consegui. Beleza. Moçada, alguém não conseguiu? Alguém teve dúvida? Ó, eu quero, assim, que vocês... Aqui, gente, isso aqui é um ambiente seguro, tá? É como se a gente estivesse dentro da sala de aula. Teve dúvida, vamos parar e vamos explicar de novo 1000 vezes se precisar. Mas essa continha aqui tem que ficar muito clara na cabeça de vocês, beleza? Olha só, nós estamos falando de, teoricamente, aí, ó, vamos imaginar o seguinte. A gente colocou, então, a gente fez a nossa dieta, fez todo o cálculo e tal, e aí a gente chegou no final das contas que nossa vaca precisa comer 24 quilos de matéria natural de silagem. Essa informação aqui é que a gente vai deixar na fazenda. Então, essa informação aqui é que vai para o produtor, para o tratador, tá? Para a equipe de manejo, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar que a gente tem um lote com 10 vacas. Se cada vaca come 24 quilos, eu tenho que pegar quanto de silagem, por exemplo, para dar para esse lote? Às vezes é ridículo, 240. Mas eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui, porque vocês vão ver a importância que é entender essa conta, tá? Então, se eu tenho 10 vacas que comem 24 quilos, eu preciso colocar 240 quilos de silagem no coxo, certo?
Beleza. A gente né, mediu a matéria seca, deixou essa recomendação lá. Daqui um mês, mais ou menos, nosso silo já está em outra etapa. Já não é mais aquele mesmo silo de um mês atrás, concorda? A gente abriu ele e o painel do silo vai andando para frente. À medida que a gente vai tirando a silagem, eu diria que a cada porção retirada do silo ali, a gente tem um alimento praticamente diferente. Né? Eles podem ter sido ensilados em dias diferentes. Uma parte do silo pode ter tomado chuva ou não. Uma parte do silo pode ter a lona rasgada ou não. A própria gravidade faz com que a água desça para as partes mais baixas do silo. Então, de fato, a cada porção que a gente tem do silo, a gente precisa medir matéria seca. O ideal era que a gente fizesse até a análise de composição, mas nem sempre é possível. Então, a gente vai sempre medir matéria seca. Aí vamos imaginar aqui que a gente andou para frente. A gente passou 2 meses lá, tirando aquela mesma quantidade de silagem. Só que agora, o silo não tem mais 30% de matéria seca. Agora, nós temos um silo com 27% de matéria seca. Vocês acham que de 30 para 27 é perceptível do ponto de vista visual? Se a gente pegar essa silagem na mão, a gente consegue perceber essa diferença? Não. Muitas vezes ou isso não tem nada a ver. Como é que é? Repete, por favor. O mês que abrir, Seu áudio travou aí para mim. a coloração da ensilagem, da primeira abertura, isso tem a ver visualmente? Na verdade, agora deu para pegar aqui, Joana. Essa coloração, ela vai ser muito em função do quão bem conservado foi essa silagem. Então, se a gente teve uma fermentação bem feita e a silagem ficou com um aspecto bom, com um cheiro bom e sem crescimento de fungo e etc., se o silo todo foi bem conservado, teoricamente é para a gente tentar manter essa aparência durante o silo todo, tá? Só que essa aparência, na maioria das vezes, ela não reflete no teor de matéria seca, ela não reflete no teor de água. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque essas mudanças de 30% de matéria seca para 20% de matéria seca, ela não é perceptível para a gente, tá? Então, se a gente refizer essa conta aqui, quanto de matéria natural a minha vaca comeria nessa segunda situação aqui? Então, ó, eu falei para vocês que em 100 quilos de matéria natural, ao invés de 30, agora eu tenho quanto? 27, correto? E se eu quero continuar com a mesma dieta, 7,2 quilos, o que vai acontecer? Tem que dar quanto de matéria natural? Para continuar com os 7,2 quilos de matéria seca. 26,6? O meu também deu isso. 26,6. Moçada, todo mundo está chegando nessa conta? Como é que vocês fizeram essa conta? Explica para a gente aí, João, por favor. Regra de 3. É o mesmo sentido da outra conta, só mudou o valor aí do 27. Beleza, então, moçada, ficou claro isso aqui? Parece que é ridículo, né? Mas é onde vocês, na maioria das vezes, erram, tá? Quando a gente ignora alguma coisa que a gente acha que é óbvio, a gente erra naquilo ali. Ô, gente, Então, prestem bem atenção nisso. se alguém não tiver Oi? entendendo, eu entendi fácil. Você pega o 7,2 e divide pelo teor de matéria seca que o Vinícius passou. Também a gente chega na mesma conta. Né? Na prática, o que a gente está fazendo, Cassiano? Nós estamos multiplicando 100 por 7,2 e dividindo por 27. Beleza? Todo mundo comigo até aqui? Se eu fosse tratar dessas mesmas 10 vacas, moçada, o que ia acontecer? Elas tinham que comer 26,6, concordam?
Então, ó, tem nossa situação 1 e nossa situação 2. Se essas vacas tinham que comer 266 quilos, naquele lote, por exemplo, e eu só coloquei 240, percebam que a gente tem uma diferença de quantos quilos aqui de uma para outra? 26 quilos de silagem a menos na matéria natural, concordam? Se a gente dividir isso para 10 vacas, que seria o nosso lote, nós estamos falando de 2,6 quilos por vaca a menos. Vamos pegar o teor de matéria seca médio dessa silagem de 28, 27,5%. Isso por dia, né, Vinícius? Exatamente, por dia. Vamos pegar aqui, ó, 2,6 quilos de silagem na matéria natural, dividido por 30% de matéria seca. Quanto daria isso aqui? Ou melhor, vezes 30% de matéria seca. Quanto daria isso aqui em termos de perda de consumo em quilos de matéria seca? Alguém fez aí? 2,6 vezes 30%? Meu aqui deu 0,78. Confirma aí. Exatamente, 0,78. É isso mesmo, Carrão. 0,78 quilos de matéria seca. Moçada, 780 gramas de matéria seca, né, ou 0,78 quilos de matéria seca, podem representar, dependendo da qualidade dessa silagem que a gente está falando, podem representar aí entre 1 e 1,5 litro de leite por dia. De perda. Essa vaca está deixando de ingerir nutriente, consequentemente ela está deixando de produzir leite, tá? Ah, isso aí não é nada não, não é não, é R$30 por vaca por mês, ou mais. Vamos botar aí o preço do leite no preço justo. Se, por exemplo, igual eu não tiver algum aparelho, algum meio de medir na matéria seca da perda da silagem ao longo desse tempo, igual a gente está fazendo, tem como, eu posso fazer, tipo assim, ir aumentando ao longo disso, aumentando o consumo da vaca ao longo disso? O que você pode fazer, boa pergunta, João. O que a gente pode fazer? A gente tem, né, um conjunto, vamos dizer assim, eu vou discutir isso muito com vocês na disciplina de nutrição, mas a gente tem um conjunto de indicadores que a gente vai monitorar na fazenda, tá? Então, um desses indicadores chama score de coxo. A gente pode sim monitorar a quantidade que está sobrando. Se não está sobrando comida no coxo, significa o quê? Significa que, possivelmente, né, a matéria seca da minha silagem está mais, pode ser que ela esteja mais baixa, vamos dizer assim. Então, pensa bem, eu tinha que colocar 266 para minhas vacas manterem o mesmo consumo de matéria seca. Mas como a gente não tem essa informação, a gente mantém o mesmo fornecimento de 240. Só que minha vaca está esperando, eu estou fechando a dieta dela para um consumo esperado de 266, né, daquele lote. Então, o que vai acontecer naquele lote? A minha expectativa era que, teoricamente, essas vacas iam comer 260. Eu coloco 240. O que vai acontecer? Teoricamente, a sobra vai ser muito baixa ou não vai ter sobra. Então, de um dia para o outro, ou, né, de 2 ou 3 dias seguidos, tendo os mesmos indicadores, te mostra que ou está havendo alguma variação na dieta, ou está havendo alguma variação do lote comportamental, alguma coisa está acontecendo, tá? É por isso que não basta a gente só fazer as dietas, não basta a gente só entender dos alimentos, mas a gente precisa monitorar o que está acontecendo com os animais. E eles é que vão falar para a gente se a gente está indo no caminho certo ou não, tá? Então, basicamente, se eu formulei a dieta e ela, teoricamente, tinha que estar com 26,6 kg por vaca, e eu estou colocando só 24, o meu primeiro indicador vai ser diminuição da produção de leite. Porque vai faltar nutriente para essa vaca, tá?
e um indicador prático, onde a gente vai conseguir ver isso de forma mais rápida. Por que às vezes a gente não consegue ver a produção de leite rápido? Porque a gente pesa leite a cada mês, por exemplo. Então, nem sempre a gente vai conseguir pegar, né, aquela variação de produção ali na próxima pesagem de leite. Mas o score de coxo, eu posso fazer ele a cada 2 ou 3 dias. E aí ele vai me mostrar se o ajuste de formulação precisa de ser feito ou não. Na maioria das vezes, esse ajuste ele é na matéria seca, tá? Na maioria das vezes, a maior variação que a gente tem dentro de uma dieta é no teor de matéria seca, principalmente do volumoso, porque os concentrados tendem a variar um pouco menos. Ficou claro isso daqui? Ficou. Obrigada. Vitor, ficou claro aqui a importância de medir matéria seca pelo teor de matéria seca e não trabalhar só com a linha do leite? Vitão, cochilou? Eu respondi no chat lá, Vinícius. Ficou claro, sim. Obrigado. Beleza. Bom, vamos para a próxima aqui. A Bruna. Legal, Bruna. Ficou com dificuldade de lembrar o quadrado de Pearson e qual era a função dele. Ó, a gente não entrou, né, na parte do quadrado de Pearson ainda, pensando em formulação. A gente tinha comentado sobre o quadrado de Pearson em relação à inclusão de aditivo na silagem, tá? Então, vamos pensar aqui qual que é a função dele. Vamos respondendo por partes aqui a pergunta da Bruna. A função dele, gente, é a gente fazer uma regra de 3 composta de forma simples. Basicamente, essa é a função do quadrado de Pearson. Por que é uma regra de 3 composta? Porque a gente leva em consideração sempre 2 elementos. A gente está fazendo uma regra de 3, levando em consideração 2 elementos. Tá? Qual foi o exemplo que a gente deu na sala? Se eu não me engano, foi a inclusão de polpa cítrica como aditivo de silagem de gramínea. Foi isso mesmo? É isso aí mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar aqui quais são os limitantes de fazer silagem de gramínea. Define aí 2 ou 3 para mim, por favor. Baixo teor de carboidrato. Baixo teor de carboidrato. Matéria seca baixa. Matéria seca baixa. Ou seja, alta umidade. Certo? O que mais? Alguém lembra de mais algum? Produtividade por hectare ser pouco, Vinícius? Cassiano, isso aí pode ser bem relativo, tá? Vamos pensar aqui, vamos abrir um parêntese aí dessa colocação que você fez, só para a gente pensar. Se a gente pegar uma lavoura, por exemplo, de milho, uma lavoura média produtiva, vamos botar aí nem top e nem muito ruim, vamos pegar uma lavoura aí que produz entre 40 e 50 toneladas de material por hectare, tá? Se a gente pegar uma área de capim-elefante, por exemplo, essa área pode produzir até 200, 150 toneladas de material por hectare. Então, essa questão de produtividade em relação às gramíneas, ela é muito relativa. Depende muito de trato cultural, depende se você está numa área de sequeiro, se você está numa área irrigada, tá? Isso não seria, na verdade, uma limitação, mas uma característica mesmo da gramínea, né? A gente, via de regra, não vai escolher uma gramínea de baixa produtividade para poder ensilar. A gente pode até ensilar o excedente, por exemplo, mas a gente não vai escolher ela como uma produção de silagem. Então, as gramíneas que a gente usa para produzir silagem, via de regra, elas são bem produtivas, tá? Esse não é uma limitação. Ok. Uma outra limitação que a gente teria seria o teor de proteína. Pode falar. O pH não seria, não? Por ser um pH mais alto? Exatamente. O que faz o pH ficar mais alto, Gabriel, é a proteína bruta atuando como um tamponante
na ensilagem. Lembra que o processo de ensilagem, ele não o processo, a conservação não acontece por queda de pH, pelo fato dessa gramínea conseguir, dessa forragem ficar em pH baixo, e aí esse pH baixo impede o crescimento de micro-organismos indesejáveis, lembra de todo aquele processo? Quando a gente tem algo que não permite essa queda de pH, e aí no caso aqui a proteína, a gente acaba tendo um material com perfil de fermentação, que a gente fala um pouco pior, tá? Então uma fermentação um pouco pior. Basicamente seriam esses três limitantes. Sendo que esses dois aqui são muito mais importantes, tá? Esse aqui, via de regra, tende a ser bem menos importante. Bom, para que a gente faz, então, para poder melhorar o perfil de fermentação e para poder melhorar esse processo de ensilagem das gramíneas? A gente usa aditivos, tá? Dentre eles, a gente tem... Ó, já testaram fubá de milho, sorgo, polpa cítrica, farelo de soja, ureia, areia. O que vocês imaginarem, já testaram, gente. Só que o que acontece? Quando a gente vai a parte da ensilagem em si, eu colocar fubá numa silagem que tem baixo teor de matéria seca, que tem alta umidade, vai me trazer algum benefício? Sem dúvida nenhuma. Qual que é a principal função de todos esses aditivos aqui que a gente está comentando? A principal função deles é absorver água. Então, eles entram naquela categoria de aditivos que a gente comentou, que a gente chama de aditivos absorventes. Tá? Todos esses aqui. O que mais que o fubá, por exemplo, poderia agregar, além de absorver água? Aumentar o nível de carboidrato. Aumentar a quantidade de carboidrato. Só que aí tem um detalhe. O amido do fubá, ele não vai ser totalmente degradado lá dentro do silo. Porque as bactérias ácido-láticas, que é que a gente quer que cresça lá dentro, elas não conseguem quebrar essas cadeias de amido. Então, praticamente aqui, o ganho em carboidrato vai ser muito baixo, tá? É mais inteligente a gente colocar fubá no coxo do que colocar dentro do silo, porque não é um alimento barato. A gente pensar no milho, o milho é um alimento que compete com quase todas as outras espécies, né? Inclusive com o humano. Então, não é um alimento barato para a gente colocar no silo, tá? É melhor a gente fazer uma silagem talvez um pouco pior e usar o recurso que a gente vai ter de milho, de fubá e etc. para ajustar o concentrado da dieta. Faz sentido isso para vocês ou não? Por que isso acontece, gente? Lembra que a fonte de carboidrato aqui é o amido, tá? Aqui é a mesma coisa. Qual que é a fonte de carboidrato da polpa cítrica? Pepsina? Não sei Quase. Pectina. Piorou um pouco. Só que aí, diferente do amido, essa pectina já vai ser fermentada dentro do silo. Então, além de absorver água, porque ela é um material seco, né? E aí a água tende a ir para onde tem menos água, né? Por osmose. Como ela é um material seco, ela vai absorver água e, além disso, vai ter um ganho de combustível, né, de substrato ali para as bactérias muito alto. Então, por isso que a gente prefere usar polpa, a gente prefere usar casquinha de soja, por exemplo, do que usar alguma outra fonte de aditivo para fazer essa mesma função. Tá? Por quê? Porque são alimentos ricos em pectina e que vão fazer esse papel não só de absorver água, mas também de fornecer carboidrato que vai ser fermentado lá dentro do silo. Estão acompanhando até aqui ou não? Mas a pectina ela não tem algum fator limitante, não, Vinícius? Ou eu posso pôr a quantidade total lá para o meu silo chegar a 35% de umidade, vamos pôr assim, de matéria seca? De matéria seca, exatamente.
Umidade não, matéria seca. Isso. Aí a gente vai voltar lá atrás para poder fazer a conta no quadrado de Pearson. Tá? A quantidade que a gente vai colocar, via de regra, é muito pequena, você vai ver. Mas mesmo que fosse um pouco maior, ela não tem nenhum limitante. Por quê? Porque a grande participação, vamos dizer assim, na composição dela é de pectina. E essa pectina vai ser dissolvida dentro do silo. Então, vai ser um alimento que vai ter um valor energético um pouco maior, mas não vai ter nenhuma limitação de uso depois que a gente abrir o silo, tá? O farelo de soja, moçada, ele absorve água, mas ele não agrega praticamente mais nada. Por quê? Porque ele não vai ser degradado lá dentro do silo. É um alimento extremamente caro, tá? E que não faz sentido a gente colocar dentro do silo. Faz sentido, da mesma forma que o fubá, a gente colocar no coxo. A gente ajustar a dieta lá no coxo, tá? Tentaram fazer essa inclusão de aditivo com ureia, só que aí os limites de nitrogênio ficavam muito altos, né? Além do que essa ureia, o nitrogênio fica muito volátil, então também não fez muito sentido trazer isso para o consumo dos animais. Enquanto estava na fase experimental só do processo de ensilagem, era ok. Quando trouxe isso para o consumo dos animais, já não fez tanto sentido mais. Assim como a areia, né? A areia absorve água? Com certeza. Mas não faz o menor sentido uma vaca comer a quantidade de areia que precisaria ter, né, numa silagem para ela poder absorver água. Beleza? Então, praticamente esses dois aqui, a ciência percebeu aí que não fazia muito sentido usar. Tá? Bom, beleza. Uma vez que a gente já definiu, então, que a gente vai usar principalmente esses dois caras aqui, a gente precisa saber qual que é a quantidade que a gente vai usar. E aí é para isso que a gente usa o quadrado de Pearson. Tá? A gente já falou na pergunta lá em cima. Qual que é o teor de matéria seca desejável para a gente ensilar um material? 35. É o milho, né? De Qualquer silagem, tá? Pra gente 35. 35. Maior vamos trabalhar entre digestibilidade. 30 e 35. Qualquer silagem, se a gente for pensar, Humberto, vai ser... Foi o Humberto mesmo, né, que respondeu aí. Eu não estou vendo a cara de vocês, não. Foi. Humberto, qualquer silagem, se a gente pensar, independente do material, a gente quer sempre manter essa faixa aí entre 30 e 35. Eventualmente, na silagem de milho, a gente vai poder chegar aí dos 35 até os 38 no máximo, tá? Não deveria passar disso. E aí vai depender muito do maquinário, se a gente consegue processar o grão ou não, e assim por diante, tá? Eventualmente, nas silagens de gramínea, a gente não vai conseguir chegar muito nos 30. A gente acaba trabalhando... Dos 25. Vamos botar aqui 28, para a gente não forçar muito para baixo, tá? Mas se a gente conseguir manter nessa faixa aqui, tá ótimo. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é: qual o teor de matéria seca médio do capim? Vocês lembram que a gente mostrou umas tabelas de composição de gramíneas, de silagem de gramínea? Quanto que seria esse teor de matéria seca médio, vocês lembram? 18%? Exatamente. Se a gente for pegar aí a gramínea no momento ótimo de ensilar, a gente vai trabalhar aí entre 18% e 22%. Ok? Bom, a pergunta que eu tenho que fazer agora é: como ou qual quantidade usar de aditivo para chegar nos 30% de matéria seca? Faz sentido isso aqui ou não? Vamos seguir até alguém dar um ok no microfone. Faz sentido. Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente monta o quadrado de Pearson, moçada? A gente tem uma primeira linha aqui, tá? Vamos fazer uma primeira linha aqui. A gente vai chamar, vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui
da linha do capim. Esse capim a gente comentou, vamos botar ele com 20% de matéria seca aqui. E aqui embaixo a gente vai ter a linha da polpa. Com 90% de matéria seca. Beleza? A gente tem um quadradinho aqui no meio. O que a gente coloca no meio desse quadrado? A matéria Desejável. seca que a gente quer chegar. Matéria seca que a gente quer chegar. E é 30%. Certo? Apagar essa linha aqui. Até aqui, ok? Sim ou não? Certinho. Tá, ok. Vamos para frente. A gente sabe. Aí como é que nós vamos fazer, então, a conta para o outro lado do quadrado? Lembra que a gente faz uma subtração cruzada? Vou usar uma setinha aqui para ajudar a gente, ó. A gente pega esses 90%, subtrai os 30% que estão aqui no meio, e aqui em cima vem o valor de 60%. Ok até aqui? Entendido. Certinho. Da mesma forma, a gente pega esse valor de 20% de matéria seca, né? Como não dá para ter número negativo, aqui fica 30 menos 20, vem o valor de 10% aqui para baixo. Ok até aqui? Ok. Sim. Vinícius, eu não entendi a parte onde você tirou os 60%. Tá. O que mais, Giovana? Só isso? Só isso. Tá. Da onde é que veio esse 60%? Primeira coisa, ficou claro aqui que a gente tem os dois alimentos que a gente está usando do lado de cá do quadrado, correto? Correto. Beleza. Então a gente sempre vai fazer essa subtração aqui cruzada. Ó. O valor que está aqui embaixo na polpa não é 90? Uhum. Então esse 60 aqui veio de 90% de matéria seca da polpa, menos 30%, que é o que eu tenho no meio do quadrado aqui, que é a minha meta. Entendi. Tá? Então 90 menos 30, vem esse 60 para cá. Entendi. Beleza? Uhum. Da mesma forma, esse 10 aqui, ó, representa os 20 do capim menos os 30% de meta que a gente tem. Teoricamente era para vir menos 10, mas como não tem número negativo, a gente coloca só o 10 aqui, que é o número de resultado dessa operação aí, tá? Uhum. Entendi. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Cool. Então vamos lá. Uma vez que a gente montou esse quadrado e chegou nesses valores aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois fatores aqui, ó, o 60 mais o 10, tá? Uma vez que a gente somou esse 60 com esse 10, a gente tem um total de 70% aqui embaixo. Por que é uma regra de 3 complexa, gente? Uma regra de 3 que envolve vários fatores. Porque o que a gente está fazendo é simplesmente transformando as proporções que a gente precisa de cada alimento num universo, num total de 100%. Então, o que seria isso? Ó, qual que é o próximo passo aqui desse quadrado? Então, deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o primeiro passo. Até aqui ficou ok para todo mundo? Muito importante que vocês entendam isso aqui, tá? Qual que é o segundo passo? Se eu tenho
num total de 70%. Então, 70% é o meu total, ou seja, representa o meu 100%. Pensa assim, sempre o meu total, o meu universo total vai ser sempre 100%. E quando eu somo esses dois fatores aqui, isso aqui pode ficar um pouquinho confuso agora, mas daqui a pouco vocês vão entender. Quando eu somo esses dois fatores aqui, eu tenho um total. Pensem bem, o que significa isso aqui? Que para cada 70 quilos dessa mistura, para chegar no teor de matéria seca de 30, eu preciso de ter 60 quilos de capim. Ó, reparem que essa aqui é a linha do capim. Então, o meu resultado aqui em cima, ele vem da quantidade de capim que vai entrar nessa mistura, tá? Esse 60% aqui é a quantidade de capim que vai entrar na minha mistura. E esses 10% aqui é a quantidade de polpa que vai entrar na minha mistura. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Para cada 70 quilos de mistura, 60 quilos são capim e 10 quilos são polpa. Como que eu trago isso, ou como é que eu transformo isso em porcentagem, gente? 70% aqui não é o meu total? Sim ou não? É. Então, 70%, teoricamente, representa 100%. E a quantidade de capim que entra na mistura representaria X. Quanto é X? R$85, Vinícius? 85 quilos de capim. Deu 85,71, que é a numeraiada. Pronto. 85,71. Eu gostei mais da resposta da Joana que do Gabriel. Mais preciso. Então, moçada, significa o quê? Que para cada 100 quilos, tá? Aqui está em porcentagem, mas se for mais fácil para vocês transformar isso em quilos, para entender o raciocínio, não tem problema. Mas, ó, para cada 100%, ou para cada 100 quilos de mistura, 86 quilos, mais ou menos, vamos arredondar isso aqui para 86, tá? Vão ser de capim. E para completar 100, falta quanto? 14. Então, 14 quilos de polpa cítrica. Então, se eu quiser fazer uma silagem de capim que tenha 20% de matéria seca e incluir polpa até o teor de 30% de matéria seca na mistura, eu preciso incluir 14 quilos de polpa para cada 86 quilos de capim. Esse é o valor, vamos dizer assim, a quantidade exata, aonde, quando a gente misturar esses dois alimentos, a gente vai ter o nosso valor meta, que é os 30% que estava lá no meio do quadrado. Ficou claro isso aqui? Bruno, entendeu agora? Relembrou o que era o quadrado? Por que a gente usava ele? Sim, relembrei sim, Vinícius, ficou bem claro. Eu fui comparando aqui com o que tinha no caderno aqui, agora ficou bem claro, assim. Beleza. Moçada, mais alguém tem dúvida nisso aqui? Tô tranquilo. Ficou claro para todo mundo? Claro. Ficou bom. Beleza. Ficou mais fácil do que o outro. Ótimo, coisa boa. Tá vendo? Quando a gente vê pela segunda vez, fica sempre mais fácil. O Cassiano fez uma pergunta aqui, ó. Quanto ao processo de ensilagem e snapplage? É o mesmo que a silagem convencional? Cassiano, o processo em si é o mesmo, tá?
O que vai mudar é a fração da planta que está sendo ensilada. Se quiser abrir seu microfone aí, explicar sua dúvida, pode ficar à vontade, tá? Como funcionaria essa fração, então, que vai ser ensilada? Eles reduzem o teor de lignina da planta, Vinícius? Não, na verdade, o que acontece? A gente vai ter um foco, vamos dizer assim, do corte, vai ser no terço superior da planta, tá? Então, não é que reduz o teor de lignina da planta, reduz o teor de lignina, reduz o teor de fibra em geral da silagem, tá? Normalmente, é uma silagem de muito melhor qualidade do que uma silagem de planta inteira. Por quê? Você está pegando praticamente a fração mais nobre da planta ali, que é praticamente espiga e a ponta da parte vegetativa da planta. Ô, Vinícius, Oi? mas a Snap Lage, ela não pode ser trocada 100% igual a silagem comum não, né? Porque a Snap Lage é silagem de espiga. Aí, se eu fornecer 100% em troca da silagem convencional, a minha vaca vai ter que comer outra fonte de fibra, igual o feno, ou eu posso dar Snap Lage? Porque se eu der só Snap Lage, a vaca pode dar acidose ruminal, não? Boa pergunta, vamos lá. Então, vamos só colocar todo mundo na mesma página aqui. Quando a gente está falando, moçada, de silagem de milho, normalmente nós estamos falando de silagem da planta inteira. Tá? Silagem da planta inteira significa que a gente está cortando o material do campo e nós estamos levando para dentro do silo o material estrutural da planta. Então, eu tenho colmo, folhas e parte reprodutiva, que é espiga e pendão. Tá? A pergunta do Cassiano é quando a gente faz o processo de ensilagem de Snap Lage, né? Se a gente pegar a silagem em inglês, a gente chama de silage, e quando a gente pega a silagem do terço superior, basicamente, principalmente espigas, a gente chama de Snap Lage, tá? Beleza. Qual que é a grande diferença entre essas duas frações? Lembra quando a gente comentou sobre a composição da planta? Que não tem muito segredo, né? A gente tem um universo de 100% de matéria seca. Dentro dessa matéria seca tem que estar carboidrato, tem que estar proteína, tem que estar minerais, tem que estar extrato etéreo, tem que estar vitamina, tem que estar tudo ali, concorda? Quando a gente tira toda essa parte aqui, ó, de colmo e folha, praticamente, e sobra a parte reprodutiva, que é espiga e pendão, o que a gente vai ter? Uma fração da planta que tem menos material estrutural, leia-se FDN, né, que é a nossa fibra insolúvel em detergente neutro, tá? E mais CNF, que é aquele carboidrato não fibroso. Dentre eles, principalmente o amido. Então, em termos de processo de ensilagem, moçada, em termos de pegar o material no campo, cortar esse material, colocar no silo, compactar, vedar e cuidar do silo como um todo, então, o processo de ensilagem, lembra que ensilagem é só um processo, né? Ensilagem não é ensilagem não é mágica, ele é só um processo de conservação de forragem. Em termos de processo, é exatamente a mesma coisa. São as mesmas etapas, tá? Ô Vinícius, e o teor de matéria seca é o mesmo ainda? Não, não é não. O teor de matéria seca tende a ser mais alto, tá? Próximo de 45%. Entre 38% e 45%. Beleza? Beleza. Então tá. Agora, respondendo a pergunta do Humberto. Eu posso substituir um pelo outro?
Eventualmente, Humberto, a gente não vai recomendar essa substituição de 1 para 1 exatamente porque são alimentos totalmente diferentes. Se a gente pensar na composição deles, eles são totalmente diferentes. Agora, eu te faço uma outra pergunta. Se eu estiver fazendo silagem de espiga e minha espiga não tem grão, você acha que eu poderia trocar 1 para 1? Não, porque a quantidade de amido não vai ser a que a vaca precisa, né? Porque não tem grão, para que eu vou trocar 1 para 1? Eu tô só chamando a atenção o seguinte, que pela sua pergunta, você me perguntou, se eu trocar de 1 para 1, essa vaca pode ter acidose? Aí igual a gente volta lá no fundamento. Silagem em silagem, ela é só um processo de conservação. O que vai depender? Vai depender de qual material que a gente está ensilando, entendeu? Então, se eu tenho uma silagem de espiga, naturalmente eu espero que tenha muito grão, eu espero que tenha muito amido. Então, quase que aquilo vira um alimento concentrado, tá? Eu não deveria trocar ela 1 para 1 com a silagem convencional. Agora, se eu tenho uma silagem, mesmo que de espiga, mas que tem FDN alto e que tem amido baixo, talvez eu possa trocar sem ter problema nenhum. Aí o que vai depender? O restante da sua formulação. Na maioria dos casos, igual você comentou, é verdade, a gente vai precisar usar uma outra fonte de fibra. Tá? Pode ser um feno, pode ser uma silagem pré-secada, pode ser, às vezes, uma silagem de gramínea, que não tenha nada de amido praticamente, tá? Mas, de fato, se a gente usar uma silagem de espiga que tenha muito amido, que tenha muito grão, percebam que são dois alimentos totalmente diferentes. Silagem de espiga e silagem de planta inteira são totalmente diferentes, tá? Hoje em dia, o pessoal tem trabalhado muito com silagem de coproduto. E a gente até finalizou um experimento lá na Universidade de Uberlândia, na Federal lá em Uberlândia, com silagem de dieta total. Pra vocês terem uma ideia, o nível que está essa questão aí de trabalhar em silagem de coisas diferentes, né? Achar opções diferentes de alimentação de forma mais prática, de forma mais barata. Né? Silagem de dieta total e silagem de coproduto. Ô, Vinícius. Oi. Em questão de operacional, para ensilar a dieta total, é bem mais complicado que a outra? Como que funciona? Não, João, o experimento lá, essa silagem de dieta total foi feita pelo pessoal da Cargill e foi, basicamente, sai do vagão a dieta misturada, cai naquelas máquinas de ensilar em bola de 500 quilos, e aí ela praticamente sai pronta. De dentro do vagão, ela já vai para outra máquina e já é ensilada. E o que a gente percebeu é que tem um material muito fermentável no rumen, é um material que teoricamente seria uma bomba, vamos dizer assim, de fermentação ruminal, e aí teve alguns casos lá que a gente precisou entrar com fonte de fibra a mais, sabe? Quem conduziu esse experimento foi o professor Alex, lá em Uberlândia, e tem uns dados bem bacanas. Possivelmente a gente deve fazer algum tipo de apresentação desses dados aí para a turma. Então, assim, igual, só pegando um gancho aí dessa pergunta do Cassiano, gente, tem N possibilidades para a gente poder fazer silagem, tá? Só que o que tem que ficar muito claro para vocês é o fundamento. O que é o fundamento? Silagem e ensilagem é um método de conservação. Eu posso ensilar qualquer coisa. Se essa silagem vai ser boa, vai ser ruim, vai depender qual alimento que eu estou ensilando. Ok? Ficou claro isso aqui? Ficou sim, obrigado. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho outra pergunta, Vinícius. Pode falar. A questão de silagem de capim, igual você estava falando aí. Em lugar que não compensa muito usar o aditivo, por exemplo, igual aqui no Bambuí, que não encontra polpa cítrica. E milho está muito caro. Aí não compensa, no caso, né? Aí eu conversei com uns zootecnistas já, e ele falou, não compensa não, deixa o silo chorar. O importante é você tirar no mínimo 20 centímetros do silo por dia, para o silo não... Esqueci isso. Para não mofar. 20 centímetros no mínimo para não mofar. O que você acha disso? Humberto, eu acho o seguinte, quando o silo chora, o produtor pode chorar junto. A questão
que quando você tem esse excesso de efluente, né, o silo chorar, é uma perda. Teoricamente, você vai estar perdendo água ali? Tá, isso é fato. Só que junto com essa água, está indo embora um material de teor nutricional muito alto. Por quê? Porque tudo que você tem de carboidrato e de proteína que é solúvel, vai embora naquela água ali do chorume, vai embora no efluente, tá? Tem trabalhos aí mostrando que você pode chegar a ter até 30% de perda de matéria seca só com efluente. Então, eu acho que assim, o que é caro e o que é barato é um pouco relativo, tá? Por quê? Porque, deixa eu só ver se alguém entrou aqui e pediu para entrar na conexão. Por que é relativo? Porque você vai ter... O Isaac chegou na hora. Por que é relativo? Vamos imaginar, você fala assim, ó, para cada 14% de polpa para você fazer um silo com 30% de matéria seca. Vamos botar aí R$1, R$1,10, R$1,20 o quilo de polpa, tá? Para entregue na fazenda ou entregue aqui, por exemplo. Nós estamos falando, para cada 100 quilos de mistura, você está colocando mais ou menos R$14, R$16. No final das contas, você vai fazer uma silagem, e aí a gente tem que entender o que é caro e o que é barato, porque isso pode ser relativo, realmente. Mas nós estamos fazendo uma silagem aí, a gente consegue fazer silagens boas, tá? Com inclusão de polpa, em torno aí de R$90 a R$100 a tonelada. Aí a conta que pouca gente faz é o seguinte: deixa o silo chorar e vamos fazer um silo ruim, por exemplo, que depois a gente aumenta ou depois a gente coloca concentrado na dieta. Será que eu estou colocando R$1, R$2, R$3 a mais por dia para poder compensar esse silo ruim? Será que não era melhor eu ter feito um investimento lá atrás e ter um volumoso um pouco melhor, para eu poder não ter que carregar tanta mão no concentrado? Aí você pode virar para mim e falar assim, não, mas eu não preciso fazer esse ajuste na dieta. Eu posso deixar as vacas comer e dar a quantidade de leite que elas vão dar. Beleza. Se suas vacas forem produtivas, ou se você precisar desafiar um pouco mais essas vacas, você não vai ter resposta. E outra, se forem vacas que têm aptidão para produzir leite, essas vacas vão produzir leite, vão perder condição corporal e, pior, vão perder na reprodução, que é um negócio que muitas vezes a gente não vê, a gente só vai ver lá na frente, tá? Então, uma coisa assim, guarda isso do fundo do seu coração. Eu acho que talvez seja a mensagem mais importante disso aqui. Não economize em fazer volumoso de qualidade. Quanto mais qualidade tiver seu volumoso, mais barato vai ficar a sua dieta, sempre. Sabe por quê? Porque a gente sempre começa a formular tentando colocar o máximo de volumoso na dieta. O que essa vaca não consegue comer de volumoso, aí sim a gente vai ter inclusão de concentrado na dieta. Então não faz sentido você fazer um volumoso teoricamente pior ou ruim para depois colocar concentrado a mais na dieta. Faz mais sentido você fazer um volumoso bom para depois não ter que gastar tanto com concentrado, entendeu? Entendeu? Certas economias que só levam prejuízo, né? Para mim é o barato que sai caro, eu acho. Certinho, respondido. Moçada, semana que vem a gente tem outra rodada. Estudem aí, peguem o material. Eu vou subir mais alguns artigos, mais alguns trabalhos aí para vocês lerem. Leitura tranquila, rápida, fácil, tá? Para a gente poder, na quinta, eu acho, que ficou dia 11, né? Dia 11 é quinta? Não, terça que vem. Para a gente poder fazer essa segunda rodada, tá? Façam as anotações, busquem material, interajam lá no grupo, mandem as dúvidas lá que a gente vai batendo papo. Beleza? Se tiverem mais alguma dúvida aí, podem mandar. Se não tiverem, estão liberados aí, a gente pode cada um seguir suas atividades. Ô Vinícius, eu tenho outra dúvida. A questão da fermentação do silo. Por que na silagem de milho, um silo bem vedado, feito na hora certa, não precisa usar o inoculante? Já um silo bem vedado, bem compactado, feito na hora certa, de capim, você precisa usar o inoculante? Tá, vamos só clarear um pouco essa dúvida, Humberto. Você está pensando em inoculante como
você está querendo dizer aditivo ou você está querendo dizer inoculante mesmo? Inoculante Aditivo. microbiano. Microbiano, para melhorar a fermentação. Tá, então vamos lá. Se eu usar um aditivo absorvente, igual a gente deu o exemplo da polpa cítrica, eu não preciso usar nenhum aditivo microbiano. Eu não preciso usar inoculante, tá? O inoculante, quando que a gente vai usar o inoculante? Quando a gente quer, de alguma forma, ou quando a gente entende que o perfil de fermentação, qual o tipo de bactéria que a gente quer que cresce lá dentro do silo? Não são as ácido láticas? Isso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma forragem muito seca ou uma forragem muito úmida, eu tenho alguns sinais ou eu tenho alguma desconfiança, vamos dizer assim, que elas não vão ser as principais bactérias que vão crescer lá dentro, tá? Então, nesses casos, eu poderia usar um inoculante. Mas quando eu coloco um outro aditivo, igual a gente comentou no caso da polpa, da casquinha de soja, elas favorecem o crescimento das bactérias ácido-láticas. Então, teoricamente, eu não precisaria usar nenhum inoculante, eu poderia usar só o aditivo absorvente, entendeu? São classes diferentes de aditivo. Um aditivo é absorvente, a função dele é absorver água, e o outro aditivo é microbiano. A função dele é modular a fermentação dentro do silo, entendeu? Entendi, é porque não, porque eu achei que, igual no milho, que tem o carboidrato, que é o amido, a fermentação ocorre mais rápido e abaixa o pH. Já no de silo não acontece isso, porque não tem a presença do amido. Aí põe a polpa cítrica, tem a presença da pectina, que serve como carboidrato. Exatamente. Seria isso? Exatamente, é isso aí. É isso aí, então. Ficou alguma dúvida, não? Não era só isso, é porque eu queria saber essa parte do carboidrato, da fermentação. É isso aí, é como se a pectina substituísse o carboidrato que está presente lá no milho para poder fazer essa fermentação bem feita. Ah, entendi. Aí ocorre a fermentação, abaixa o pH rápido e não tem a presença de crescimento de outras bactérias não desejáveis. Exatamente. Ah, é isso então aí. tá certo. Beleza. Beleza? Beleza. Moçada, o que Obrigado, mais? Mais alguma dúvida aí, não? Bom, então, vamos finalizando por aqui. Agradeço a vocês aí pela atenção. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer dificuldade, fiquem à vontade para poder mandar para a gente. Beleza? Beleza, Vinícius. Valeu, obrigado. Certinho. Então, beleza. Obrigado a vocês. Até mais. Falou, patrão.